Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar com vocês mais uma vez para juntos aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical Betel. Lembrando que estamos estudando nesse trimestre sobre as ordenanças bíblicas e hoje estaremos falando sobre a ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Me chamo Wanderson Gomes, sou membro da Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, pastor Davi José Loureiro, e congrego aqui em Sapetiba com meu pastor Sérgio Ismael. Fica comigo depois da vinheta, vai ser bênção. Vamos lá, irmãos, lição de número 7 tem como título a ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Meus irmãos, hoje estaremos falando sobre a ordenança que o Senhor nos deixou de ser fiel e de ser leal. Nos nossos dias ouvimos muito cânticos, hinos, dizendo que Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir. Ouvimos muitos hinos a respeito da fidelidade de Deus, que é uma verdade. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Mas, e ao nosso respeito? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Será que nós estamos sendo leais ao nosso Deus? A Bíblia nos manda, a Bíblia, irmãos, nos ordena a sermos fiéis. Fiéis, irmãos, ao nosso Deus, fiéis à igreja do Senhor, fiéis aos nossos pastores, fiéis aos nossos irmãos. E hoje estaremos falando um pouquinho sobre essa importância, a importância da fidelidade e a importância da lealdade. No texto áureo que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Aqui Paulo estava falando, irmãos, aos crentes em Corinto, a pensarem sobre ele, Pedro e Apolo, como servos de Cristo, que foram confiados os mistérios de Deus. Paulo, Apolo e Pedro eram despenseiros. O que é isso? O que é ser despenseiros? É o servo que é encarregado de cuidar dos negócios, da administração, da propriedade do seu Senhor. Nós somos dispenseiros do Senhor aqui, irmãos. O Senhor, Ele designou a cada um de nós a cuidar das suas coisas aqui na terra. O Senhor nos deu, irmãos, dons, talentos para serem usados no seu reino, para serem usados aqui. Estamos cuidando, estamos sendo fiéis, leais às coisas que o Senhor nos deu. O que eu tenho não é meu, irmãos. O que eu tenho é do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser fiéis para quando o Senhor vier querer prestar contas com o que Ele colocou, possamos, irmãos, apresentar ao Senhor aquilo que Ele nos deu e Ele possa se agradar da nossa fidelidade, que Ele possa ver que fomos fiéis em tudo que Ele nos deu. Não podemos nos esquecer disso. Nós somos despenseiros. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém. A verdade aplicada diz assim: a fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão, porque nenhuma relação dura, irmãos, sem lealdade. Nenhuma relação dura sem fidelidade.
Uma pessoa infiel, irmãos, ela não é digna de confiança. Uma pessoa infiel, ela não é honesta, ela perde a credibilidade. E se um dia, irmãos, quisermos viver a eternidade com Cristo, precisamos ser fiéis ao nosso Deus e a todos que nos rodeiam. E a todos que nos rodeiam, aos meus irmãos, aos meus amigos, à minha igreja. Tá, irmãos? Até porque, se não formos fiéis a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, fiéis àqueles que o Senhor nos designou para liderar, ao meu pastor, aos meus líderes, não alcançaremos a eternidade. Não alcançaremos a vida eterna com Cristo, porque fomos infiéis. E o Senhor, Ele despreza aqueles que são infiéis. Tópico 1, a fidelidade a Deus. Fidelidade, no latim, fidelis, significa uma atitude, olha, irmãos, de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Na carta de Paulo, depois os irmãos procuram, na carta de Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo ele vai nos falar que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E ali ele lista uma série de características negativas que os homens teriam nesses últimos tempos. Algumas dessas características: amantes de si mesmos, os homens seriam arrogantes, desobedientes, blasfemos, orgulhosos, caluniadores. Outras características, mas uma dessas, irmãos, seriam traidores. Eles seriam traidores. Traição é uma característica, é uma consequência daquele que é infiel. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Vivemos em um tempo em que é difícil, irmãos, confiar, depositar a confiança em alguém. Devido, irmãos, ao medo da infidelidade, ao medo da deslealdade. As pessoas hoje são desleais. As pessoas hoje não prezam pela fidelidade. É difícil, irmãos, no tempo que estamos vivendo. Quantas sociedades empresariais foram desfeitas? Quantas amizades, irmãos, foram quebradas pela falta da fidelidade? Quantos casamentos hoje estão rompidos por causa, irmãos, da infidelidade? Por quê, irmãos? Devido à falta da fidelidade. E a fidelidade, irmãos, como eu já falei aqui, ela está ligada, irmãos, à honestidade, ligada a um caráter reto. Aquele que é fiel, ele é confiável. Aquele que é fiel, ele é verdadeiro. Então, irmãos, estamos vivendo um tempo hoje trabalhosos, mas nós, como servos do Senhor, nós temos que ser íntegros, fiéis, leais ao nosso Deus e àqueles que estão à nossa volta. No tópico 1.1, vai dizer assim, fidelidade ao tratar das coisas de Deus. Nós, irmãos, como servos do Senhor, o que possuímos não é nosso, é tudo dele, é tudo do Senhor. Eu já falei um pouquinho da questão do que é ser despenseiro. E aí eu tenho que cuidar muito bem do que é do Senhor, do que é do meu Pai. Porque se eu for desleal, se eu for desonesto, se eu for infiel, ele virá para prestar contas do que é dele. E aí, irmãos? E se eu fui infiel? E se eu fui desleal? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 14, o Senhor Jesus ele conta a parábola dos talentos. E ali ele diz que um senhor foi viajar e ali ele entregou
para os seus servos alguns bens que eram seus. A um ele entregou uma certa quantia, a outro outra certa quantia, e ao terceiro uma certa quantia. E ele viajou para longe e não disse o tempo que ele ia voltar. 2 que receberam do Senhor, do seu Senhor, eles foram fiéis, foram leais. E ali a Bíblia diz que eles receberam os seus bens e granjearam outros. Porém, um foi infiel, um foi desleal. O que ele fez? Ele pegou o que recebeu e enterrou. Ele enterrou o bem. Só que depois de muito tempo, o senhor desses servos, ele volta e foi prestar contas com cada um daqueles ali. Os 2 que receberam mais, o que eles fizeram? Prestaram contas e haviam dobrado o que o seu senhor lhes tinha dado. E qual foi a recompensa? Servo bom e fiel. No pouco, foste fiel, no muito. Não, foste fiéis no pouco, no muito te colocarei. Porém, aquele que recebeu menos e que enterrou, grande foi a consequência do seu ato, pela sua infidelidade, pela sua deslealdade. E a sua consequência foi terrível. Assim, irmãos, será com todos aqueles que forem infiéis ao Senhor. Que forem infiéis, o Senhor ele vai vir um dia e prestará conta conosco. Mas nós, irmãos, como servos do Senhor, vamos ser fiéis, vamos ser leais em tudo, porque o Senhor nos confiou grandes coisas. Tá, irmãos? Até porque, meus irmãos, aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo, ele regenera a pessoa. Se antes de aceitar a Jesus, eu era infiel na minha área secular, infiel com as coisas da vida, no momento que eu aceito a Cristo, o velho homem ele morre. E aí surge uma nova criatura, que é, irmãos, moldada pelo Espírito Santo, que tem um caráter do Senhor Jesus. O caráter do Senhor Jesus começa a ser revelado em nós. E aí, irmãos, o crente ele passa a ser fiel, leal ao Senhor. Até porque, irmãos, um dos gomos do fruto do Espírito é a fidelidade. Essa fidelidade que o crente tem, ela vem, irmãos, do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. E isso, irmãos, transforma a nossa vida, a nossa existência. Vamos lá, irmãos, tópico 2. A fidelidade aos líderes eclesiásticos. Meus irmãos, a fidelidade aos nossos líderes eclesiásticos, ou seja, a fidelidade aos nossos pastores, aqueles que têm aqui na terra responsabilidade sobre nós, sobre as nossas almas, é sem dúvida, irmãos, uma orientação bíblica. É sem dúvida uma orientação que está bem clara na palavra de Deus. Sermos fiéis aos nossos pastores, sermos fiéis aos nossos líderes, é dever de cada cristão, é dever de cada crente. Eu sou ovelha, e como ovelha, eu tenho, irmãos, o dever, a obrigação de obedecer, de ser fiel ao meu pastor. Infelizmente, irmãos, hoje, como no passado, sempre, irmãos, levantavam e se levantam pessoas, irmãos, rebeldes, pessoas que se levantam contra a autoridade que foi constituída por Deus, contra as suas lideranças, contra os pastores, né, irmãos? Muitas vezes querendo desonrar, desacreditando a honra do seu pastor. Da mesma forma que os israelitas, irmãos, fizeram com Moisés algumas vezes,
Da mesma forma que algumas igrejas em algum momento tentaram fazer com Paulo. Porém, irmãos, nós temos que agir diferente. Nós temos que ser fiéis ao nosso pastor, aos nossos pastores. O pastor ele tem que ser honrado. Até porque, irmãos, o pastor ele tem a responsabilidade de prestar contas a Deus das nossas vidas. Tá, irmãos? Eu não defendo aqui uma submissão cega. Não, eu não defendo aqui uma submissão irracional, onde temos que aceitar tudo, tudo calados. Não. Se eu ver que o pastor está impondo algo que está em desacordo à palavra, se eu vejo que o pastor está impondo algo com autoritarismo, e se eu ver que está errado, eu com todo respeito, com toda humildade, eu converso com o meu pastor. E talvez se ele olhar para si e ver que ele está errado, com a sua humildade, ele vai consertar. Porém, irmãos, eu tenho que respeitá-lo como pastor, como autoridade constituída sobre a minha vida. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas hoje que se rebelam, que não querem estar sobre a égide do pastor e se rebelam e levam junto outras pessoas. Isso é um perigo, irmãos, pois na Bíblia o pecado da rebeldia, da rebelião é muito grave. E a gente vai ver toda vez que alguém se levantou em rebelião, com rebeldia, o Senhor os tratou de forma séria. O Senhor tratou com gravidade. O exemplo de Corá, Datã e Abiú é um exemplo. Então, irmãos, nós temos que sermos o quê? Fiéis aos nossos pastores. Repetindo, alguns pastores que se aproveitam muitas vezes dessa fidelidade de muitos, que é uma fidelidade cega, que é uma fidelidade irracional. Não tudo que o meu pastor falar eu vou fazer, e muitos se aproveitam negativamente. Só que esses pastores, irmãos, prestarão conta diante do Senhor. Esses pastores terão as suas justas condenação, tá? Se aproveitando muitas vezes do seu cargo, da sua autoridade sobre a igreja. E aí, aqueles que fazem coisas erradas prestarão contas diante do Senhor. Mas nós, irmãos, temos que ser fiéis, leais aos nossos pastores, porque eles zelam pelas nossas vidas. No tópico 2.2, diz que a fidelidade tem o seu fundamento no amor. O que é isso? Se eu sou fiel, irmãos, se eu sou leal, é porque eu amo. Ninguém ama, irmãos. Ninguém é fiel, ninguém é leal se não houver um amor, irmãos. E por sermos amorosos, que nós somos fiéis. E por sermos amorosos, porque eu amo o meu líder, porque eu quero bem, eu respeito, aí, irmãos, eu sou fiel. E aí, irmãos, aquele que é fiel, ele é recompensado pelo Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 21, nós até lemos hoje ele aí, mas no final tem uma recompensa do Senhor para todos aqueles que são fiéis. Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim, E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 2:10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor falando à igreja em Esmirna. O Senhor diz assim, nada temais das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E qual é a recompensa? E dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, aquele que é fiel, aquele que é leal ao Senhor, é fiel, é leal à palavra de Deus, aos seus líderes, ao seu pastor, terá uma recompensa de Deus. Vamos lá, irmãos, tópico 3, a fidelidade à igreja e ao ministério. Meus irmãos, o tópico 3 inicia trazendo a sutil diferença existente entre fidelidade e lealdade. A característica do leal é aquela, irmãos, é de uma pessoa plenamente confiável. É de uma pessoa com uma retidão moral. É uma pessoa que nutre pela verdadeira amizade. É uma pessoa sincera. E não, irmãos, uma pessoa com duas caras. Uma pessoa, irmãos, desonesta. Uma pessoa, irmãos, que na sua frente é uma coisa, por trás fala mal de você. Isso é uma pessoa desleal. Um exemplo de uma pessoa desleal, tem pessoas, irmãos, que sai de uma igreja, pessoa que sai de uma igreja e vai para outra, e lá nessa nova igreja, ela fica falando mal da igreja anterior. Isso é deslealdade. Isso é deslealdade, é ser infiel. Infiel com quem? Infiel com os amigos que lá deixou. Infiel com os irmãos que muitas vezes oraram por você. É infiel com o pastor, seu antigo pastor. Então, irmãos, não podemos ser desleal. Outros muitas vezes permanecem na sua igreja, mas por qualquer motivo, irmãos, irmãos, falando mal. Por qualquer motivo, irmãos, fala mal do pastor, por qualquer motivo fala mal do seu irmão, por qualquer motivo fala mal do grupo em que participa, fala mal da banda, do baterista, fala mal de todos, por qualquer motivo. Isso é deslealdade. Possamos ser o quê? Leais. Leal. Isso é algo que vem do céu. Isso é algo, irmãos, do caráter da pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo. A pessoa que aceitou a Cristo, que foi transformada pelo Espírito Santo, a pessoa não pode ser desleal. Ela tem que ser leal. Tem que ser fiel em tudo, irmãos. Em tudo. Então, meus irmãos, que possamos viver uma vida marcada pela fidelidade. Que possamos, irmãos, viver uma vida marcada pela nossa lealdade ao nosso Deus. O Senhor, irmãos, Ele é fiel para conosco em todos os momentos. O Senhor, Ele nunca deixou de ser fiel. Uma das características do Senhor é a sua fidelidade. E Ele quer, irmãos, que cada um de nós também sejamos fiéis. Possamos ser parecidos, irmãos, semelhantes ao nosso Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando eu aceito a Jesus, Ele começa a me transformar. Mas que possamos, irmãos, nos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para que haja mudança, haja transformação e que possamos sempre ser fiéis ao nosso Deus, aos meus irmãos, à minha igreja, para que quando o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele voltar da glória, Ele possa, irmãos, nos encontrar preparados como servos fiéis. Ele possa dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém?
Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e dê seu like, pois vai abençoar a vida de muitos. Amém?